Olá, telespectador. Olá, telespectadora. É uma grande alegria encontrar você novamente aqui na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital. E também o canal 55, que é o nosso canal analógico. Passamos a falar agora direto do Labim, iniciando o programa Empreender Tecnologias de hoje, com a participação da professora doutora Thalita Pereira Dias. A Thalita é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, fez mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade também Federal de São Carlos e fez especialização em Terapia Comportamental pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento. Muito bom. Faz pós-doc na UFSCar, é docente dos cursos de Psicologia, Direito, Medicina aqui na Unifev, supervisiona estágios em Psicologia da Educação. Foi supervisora do curso de formação de terapeutas, Terapia por Contingência de Reforçamento. Atuou como professora na UFSCar nas disciplinas de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia do Desenvolvimento Humano. É membro do grupo de trabalho Relações Interpessoais e Competência Social da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia da educação, desenvolvimento humano, habilidades sociais, psicologia clínica e análise do comportamento. Geralmente quando a gente fala assim dos currículos dos doutores, né, o pessoal fala assim, deve ter nascido estudando, né? Nascido com um livro debaixo do braço. Mas a gente fez o convite e desde já agradecemos a sua presença, Thalita, para abordar esse tema da inclusão no trabalho. Né? E como é que a gente pode conceitualizar isso? A inclusão, ela vem sendo muito vista no campo da educação, né? E a gente fala de educação inclusiva. Lembrando que a educação, ela não se dá só nas escolas, ela acontece nos contextos formais e não formais. Sim. Então, a educação inclusiva, ela deve acontecer em toda a sociedade, não só no ambiente escolar. Então, por muito tempo, a gente teve essa concepção mais restrita de inclusão, achando que eram as crianças, né, que deveriam ser incluídas, mas hoje, cada vez mais, a gente vê leis, né, teóricos e uma série de frentes de atuações que vem defendendo o quanto é a sociedade que precisa ser inclusiva. A inclusão, então, a gente pode chamá-la de uma ação, né, política, cultural, pedagógica, social, em que todos nós, né, pessoas da sociedade, podemos atuar no sentido, né, de buscarmos trazer as pessoas que em algum sentido estão ou foram marginalizadas, excluídas por algum motivo, seja ele pessoas com algum tipo de deficiência, mas pessoas também em questão de gênero, mulheres, a questão dos indígenas, dos negros, então uma série de outras populações que não só as pessoas com deficiência, elas são abarcadas pela ideia de inclusão, que se pauta numa ideia de direitos humanos, né, de respeito à dignidade, aceitação da diferença, da diversidade e também na ideia de equidade. Claro. E acho que a equidade é um termo bastante propício para essa ideia de inclusão. Não é tratar todo mundo igual. Sim. Isso não é ter equidade, não é garantir inclusão, mas é eu tratar todo mundo com igualdade de oportunidades. Claro. Né? Que aí o que envolve é eu buscar alternativas, buscar ações onde eu possa propiciar uma igualdade de oportunidade para pessoas, ainda que eu tenha que tratá-las de algum modo diferente, mas de modo a garantir que elas tenham essa mesma igualdade de oportunidade. E é interessante, a nossa equipe de produção, quando começou a pensar esse programa, foi, de certa forma, comentado no grupo, nas reflexões nossas, justamente em relação a isso, como nem todos têm oportunidade de frequentar os bancos da universidade. A Unifev tem uma diversidade muito grande de professores das mais complexas áreas de formação. Mas quando a gente tem a oportunidade de, através de um programa como esse, ou outros programas da emissora, entrar na casa das pessoas e levar conhecimento, é uma forma de inclusão também, né?
Quem não pode frequentar os bancos da universidade porque tem seus afazeres, pelo menos pode assistir um bom programa na televisão. Isso. É o garantir o acesso, porque a gente tende a achar que a acessibilidade, a gente fala muito de acessibilidade, e muitas vezes a gente pensa na acessibilidade física, né? Sim. As rampas, né, para pessoa com deficiência física, coisas que sejam mais concretas. Mas o acesso à informação, à comunicação, que é isso que você está exemplificando, é também uma forma de acessibilidade e é uma das práticas para a gente falar de inclusão. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é um exemplo. Esse é um fenômeno muito comum na nossa sociedade? A inclusão? É. Ela vem, em termos assim, de discurso, ela vem sendo bastante debatida atualmente, mais debatida, né? O que acaba trazendo algumas implicações para a prática, né? Porque a gente vê agora leis e uma série de avanços legais que defendem a importância da inclusão. No entanto, na prática, a gente vê muito mais integração do que inclusão. Porque o que a gente diz, qual é a diferença, né? Integrar é eu colocar a pessoa que em algum sentido foi marginalizada, seja ela pessoa com deficiência ou algum outro tipo de população daquelas que eu citei, mas eu só coloco ela ou no ambiente de trabalho ou na escola, sem garantir condições para favorecer o pleno desenvolvimento, respeito à sua diversidade, aceitação a isso, né? Isso é mais a integração. Então, ela vai socializar ali. Agora, quando eu penso na inclusão, eu estou pensando em formas de garantir que essa pessoa, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, ela possa se desenvolver e contribuir também para o desenvolvimento daquele ambiente. Sem dúvida. E tem toda a questão de atitudes também, né? Exato. Porque a pessoa que é integrada dessa forma, às vezes encontra um ambiente onde, no fundo, os comportamentos e atitudes não refletem. Elas acabam sendo até excludentes. Exatamente. E as barreiras, elas continuam existindo. É bem nesse sentido que eu acho que é importante a gente refletir, né? Então, as leis estão trazendo a necessidade da gente pensar em formas de permitir que as pessoas, no caso com deficiência, que a gente está especificando aqui, possam adentrar alguns contextos, né, escolares, sociais e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa lei, a gente também precisa garantir que as pessoas passem, né, as pessoas que vão ter contato, trabalhar e tudo mais, passem a ter essas atitudes que não sejam excludentes, mas sim inclusivas. Legal. Agora, Thalita, eu acho importante também a gente tentar mostrar para o telespectador como se sente uma pessoa, seria assim, como ela se sente excluída, como é que é conviver com essa sensação, com essa percepção, o que ela sente? Eu acho que é bem importante, assim, acho que todos nós já passamos por alguma sensação, por algum sentimento de exclusão, seja no nosso grupo de amigos, de família, em algum lugar que a gente vai, como é que a gente se sente, né? A gente pode se sentir discriminado e com isso não respeitado na sua diversidade, a gente ignorar aquela pessoa que tem uma característica específica e tentar assim, não, mas não é nada demais, né? A pessoa tem uma deficiência física, não é nada demais. Não, é uma característica da pessoa, como tantas outras, essa é mais uma característica que precisa ser respeitada, que precisa ser considerada. Então, o que a gente precisa pensar é se colocar no lugar. Né? E todos nós pensamos, já sentimos excluídos. E aí os sentimentos são bastante negativos, né? De tristeza, de desamparo, de isolamento, muitas vezes sem saber o que fazer, como fazer, né? Se sentindo algumas vezes impotente em relação a tudo isso. Então são sentimentos muito negativos que a exclusão ela produz nas pessoas, né? Claro. E então envolve toda essa série de coisas. Ansiedade pode gerar, inclusive, transtornos para a pessoa que sofre de algum tipo de característica que gere a exclusão. Esse comportamento excludente, ele tem, assim, raízes culturais? Acho que a gente pode pensar que sim, né? Porque se a gente parar para pensar em exclusão, a gente vai trazer muito a questão do preconceito. Não tem como a gente pensar na exclusão sem pensar no preconceito e na discriminação que o preconceito gera, né? Então, é só a gente parar para pensar assim, na nossa cultura, na nossa vida, o quanto a gente não ouve generalizações. E o preconceito é isso, é um juízo pré-concebido de alguma coisa, em geral negativa, né? E que a gente tende a olhar de uma forma pejorativa.
Então, assim, é toda generalização. Então, a gente vai ter isso em relação a etnias, em relação à raça, em relação aos homossexuais, em relação a mulheres. E tudo isso está pautado no preconceito social, racial ou sexual, que vai gerar, então, uma discriminação que, por sua vez, vai gerar práticas excludentes. E a gente vê que ninguém nasceu com preconceito. A gente não tem crianças, bebês que são preconceituosos. Eles aprenderam isso via cultura, com os pais, com os professores, com a comunidade, com o bairro e com uma série de outros setores sociais, sistemas sociais. Então, se a gente parte do pressuposto que é o preconceito que gera essa ideia, essas práticas excludentes, e que o preconceito ele é sim cultural e foi aprendido a partir de práticas culturais, sim. Então tem raízes culturais sim. Agora, você como psicóloga, que tipos de traumas você percebe que podem acometer as pessoas que se sentem excluídas? Como eu tinha falado um pouquinho quando eu falei dos sentimentos negativos, quando eles são muito excessivos e quando a pessoa não tem uma rede de apoio com quem se sustentar e poder discutir sobre isso, falar sobre isso, sentir menos impotente, pode gerar transtorno de ansiedade, depressão, em função dessa série de experiências muito negativas, né? Que não deixa de ser uma violação de direitos, de uma violência mesmo, em relação a essas pessoas que são em algum sentido excluídas e que isso se repete muito. Né? Então, quando é muito repetitivo, muito recorrente e a pessoa não tem esse amparo, essa rede, pode gerar algum tipo de transtornos como esse. Então, para que a gente consiga modificar a sociedade e até o ambiente de trabalho, precisa haver um esforço social, um esforço coletivo muito grande e por tempo prolongado para se alcançar algum tipo de resultado. Com certeza, Ramon. Então não dá para a gente pensar assim, que a inclusão, a gente disse que a inclusão é algo bom, que a gente precisa acreditar e fazer, que as coisas vão se mudar como se fosse num passe de mágica, né? Não é assim. Então a gente tem que começar aos pouquinhos, passo a passo, pensando em pequenas ações no meu grupo mais próximo, né, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, né, nos diferentes contextos menores, porque a inclusão não pode ser uma entidade, né, ela tem que ser prática, ela tem que envolver ações e ações de pessoas. Então é uma coisa que requer uma ação de fato coletiva, mas que comece do individual. Né? O que eu posso fazer para me tornar mais inclusiva com as pessoas com quem eu convivo? Com a pessoa com deficiência da minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança? Como eu posso ter práticas inclusivas? Legal. E aí a gente pensar nisso a partir de várias pessoas atuando, é aquela coisa que a soma o todo é muito mais que a soma das partes. Então a gente produziria algo muito coletivo e com muito mais chance de se efetivar e de se perdurar a longo prazo. Agora, se eu só digo que é bonito, só discurso sobre isso, mas não tenho prática sobre isso, em relação a isso, aí vai ser... As coisas continuam como sempre. Como estão, né? E fica só na retórica mesmo. Legal. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Você em casa, aguarde aí, não saia da frente da televisão, que nós voltamos num instantinho, dando continuidade ao nosso programa Empreender Tecnologias de hoje.